AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Deus, cumprimento a todos os irmãos nessa tarde, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo aqui pela TV AD Perus, na programação Minha Igreja, que saudade! E hoje o programa está top, como diz meu colega Lucas Gabriel. Hoje está top, está muito lindo a programação. Mas antes, eu quero dizer uma frase. O tempo passa, é isso mesmo. As pessoas mudam, é desse jeito. Os momentos também. Mas as lembranças permanecem. E é isso que a programação Minha Igreja, que saudade, traz para você, compartilhando com você as histórias de todas as nossas igrejas. Cada sexta-feira nós convidamos uma regional, convidamos um pastor para estar falando aqui da origem, do início ali da sua igreja, da congregação, do setor, da regional. E eu quero falar a vocês de um distrito aqui muito próximo, aqui próximo de Perus, situado na zona noroeste do município aqui de São Paulo, que tornou-se distrito em 1948, em áreas desmembradas aqui de Perus, também de Pirituba e do antigo subdistrito de Nossa Senhora do Ó, ou, como voltou a ser conhecida, Freguesia do Ó. Nós estamos falando desse distrito onde tem o morro mais alto aqui de São Paulo. Eu acredito que você já está caindo a ficha e já sabe do que eu estou falando. É um pico muito alto, é uma montanha aberta à sua visitação turística que oferece mirantes de onde é possível avistar aqui na grande parte da cidade de São Paulo, bem como nos municípios aqui limítrofes das regiões norte e oeste da região metropolitana. Você já descobriu de qual distrito nós estamos falando? É isso mesmo, nós estamos falando aqui do Jaraguá, esse distrito muito conhecido, próximo aqui de Perus. E então nós vamos falar nessa tarde sobre a regional do Jaraguá. E para tanto já quero apresentar aqui com muita alegria, que aceitou esse convite, o pastor Fernando Sartini. É isso mesmo, demorou, mas chegou, pastor, a sua vez. É isso mesmo. Seja bem-vindo em nossa programação. Obrigado, pastor. Muito obrigado pelo convite. Nós nos sentimos profundamente honrados de estar aqui nesta tarde, junto com o pastor, com os irmãos, para fazermos este programa que eu acredito que será muito agradável, será uma bênção de Deus muito grande. E
eu tive o privilégio também, pastor, de não vir sozinho. Aleluia. Não vir sozinho. Glória a Deus. Então, estou aqui muito bem acompanhado pelos nossos músicos ali do Jaraguá. E sou grato a Deus pela vida também de cada um deles, pastor. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos fazer uma oração ao nosso bom Deus? Amém. Bendito Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te louvamos. Sim, Deus. Nessa tarde, Pai, nessa Muito programação, obrigado. Estaremos fazendo aqui, Senhor, trazendo a lembrança, trazendo a nossa memória, tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa região ali do Jaraguá. Obrigado, Sabemos meu que as Senhor. Tuas boas mãos, Senhor, está ali na vida dos Teus filhos, que ali moram, que ali residem, mas também, Senhor, que possa estender a Tua bênção nessa tarde para todos aqueles que estão Nós te compartilhando, que glorificamos. estão assistindo. E nós, Senhor, queremos fazer menção de Teu nome, Senhor, porque a Senhor honra Deus. e glória é somente para Ti. Mas nós também estamos felizes, Pai, pela vida dos Teus filhos que aqui Obrigado, estão, meu os Senhor. músicos e toda a sua família. Fica conosco, Pai bondoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Fernando é o pastor regional ali de Jaraguá. E não é só isso, pastor Fernando também faz parte da nossa suplência da presidência. Olha que chique. Isso mesmo. Muito bom. E também é o coordenador do projeto Bom Prato, aqui de Perus. Não sei se você sabe do que se trata esse projeto, mas fique atento que daqui a pouco o pastor vai dar uma fala aí. Eu sei que é delicioso, esse assunto é saboroso. O pastor Fernando, ele é casado com a missionária Lucy Sartini, na qual tem 2 filhos, o Benjamin, de 7 anos, e também o Bernardo, de 4 anos, na qual nós mandamos aqui a saudação a toda a família do pastor. Pastor Fernando também é encarregado pela supervisão das igrejas ali do estado do Piauí, na qual nós temos ali na responsabilidade o pastor Sérgio. Se estiver nos assistindo também, mande aqui a saudação nossa a todos os piauienses aí, nossos irmãos do estado do Piauí. Como o pastor Fernando Sartini falou, ele trouxe, irmãos, foi uma big band. Ele trouxe aqui uma orquestra quase completa. Aleluia. Então eu quero apresentar aqui os músicos, os irmãos que vieram e dizer a todos vocês que são muito bem-vindos aqui nessa programação. Apresentando aqui, começando com o presbítero Misael, que é o diretor musical ali da regional. Levante a mão, irmão Misael. Isso, é aquele jovem ali, né? Levanta mais a mão, quase que não... Isto, maravilha! E eu vou deixar para ele fazer então a apresentação da banda. Veja se o microfone está aí no jeito, né? Já pode dar uma saudação e apresentar aí os músicos. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, a todos com uma boa tarde. Que Deus venha nos ajudar, né? Mais um dia, rumando para o final de semana. É uma bênção para nós estarmos aqui para, através desse programa, cultuar e louvar o nome do nosso Deus. Agradecer ao nosso pastor Renato pela essa disposição e também por essa oportunidade de podermos estar aqui, não para demonstrar o Jaraguá, mas apresentar também o campo de Jaraguá, né? Que é uma bênção em nossas vidas. E afinal estamos aqui porque somos do Jaraguá, amém? Está conosco aqui nosso irmão Ervin, no clarinete. Ervin, levante a mão. Isto. Também o nosso irmão Azaf, do trompete. Irmão Azaf? Apareceu aí. É um dos músicos mais novos que nós temos na orquestra, né? Certo. Ele já está pegando esse baluarte para nos ajudar. Está também o nosso irmão Jefferson, que faz parte da nossa regional. Nosso irmão Samuel. Jefferson, ele toca qual instrumento? É o contrabaixo, né? Contrabaixo, desculpa. Isso. Também nosso irmão Samuel, da guitarra. Além de guitarrista, ele é o nosso violista na orquestra, né? E é uma bênção na mão do nosso Deus. Toca viola? Viola. Oh, que chique, hein? E um bom violista. Ele É tem mesmo? essa, né? E ele mora no Jaraguá? Jaraguá. Filho do nosso irmão Ervin da clarinete. Ah, ok. Pena família que é um de pouco músico, na longe dos realidade, remédios, né? São músicos, todos os filhos músicos bons. É? Entendeu? Tem um aí que ele está fazendo, ver se ele toca alguma coisa, né?
Rafael, né? Não quer saber, às vezes não quer saber, mas o Herbert está lá sempre dando aquela agulhada para que ele também caminhe, né? Tá certo. O restante dos filhos do músico, graças a Deus. Nosso irmão Diego, No teclado? multi-instrumentista, toca saxofone, só não toca trombone e trompete, né? Mas Os demais, um bom músico. Olha só. Graças a Deus por isso. Esses dias a gente estava na igreja, estava no culto, daqui a pouco o Diego sumiu. Aí eu comecei a olhar assim, o Diego estava com o saxofone na mão, tocando, Que maravilha. tocando saxofone. Eu falei, não é possível. Saxofonista, tecladista, que mais? Muito bem. E falta o baterista. O baterista é o Gabriel, meu filho. Ah, é o seu filho. Você viu o orgulho, né? Muito bem. Gabriel, Oh, meu filho, meu filho. engrossou a voz. E é isso aí, pastor. Nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. E faltou aqui um que eu coloquei na lista, ele não está aparecendo, mas tem uma função muito importante que trabalha carregando os instrumentos, né? Que é o irmão Nilson. Está no apoio, está no O irmão apoio. Nilson está no apoio. Já está apoiando o som. Aleluia. Está ajudando lá na cabine de som. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe, viu? Deus abençoe seu ministério. É pouco reconhecido, mas eu valorizo bastante. O pastor Sartini também valoriza. Aqueles que carregam o piano, não só o que toca lá, mas o que carrega o piano também. Deus abençoe. Acabou, irmão Misael? Sim, senhor. Então esses são os músicos que estão conosco. Nós vamos para um breve intervalo, mas continue conosco nessa programação. Minha Igreja, que saudade! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque. Estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta nessa programação e já tem alguns irmãos aí conectados conosco. Temos aqui o irmão Elvis Oliveira. Deus abençoe, meu irmão. Grato aí pela sua participação. O irmão Alexandro Gomes também está conectado aí. Irmã Lina Silva também está aí ligadinho conosco. Irmã Persília da Paz, missionária, a paz do Senhor Jesus para todos que estão aí nesta live, nesta tarde. Vai ser bênção para todos nós nessa tarde, bênção do céu, vai ser mesmo, missionária. Deus abençoe a senhora e toda a família. Irmã Edma Alves está assistindo, né? Lindo, toco para Jesus. E ela colocou aqui umas teclas branca e preta, eu acredito que deve ser teclado, não é isso, o irmão do teclado? Irmão, qual Diego. o nome dele? Diego. Eu acredito que ela quis dizer que ela é tecladista também, irmã Edma Alves. Irmão Cícero Almeida,
A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Renato, amém. Deus abençoe o senhor, obrigado pela participação. Irmã Berenice Teixeira, a paz do Senhor Jesus, amém. A nós todos, irmã. Marcos Souza, amém. Todos estão aí conectados. Irmã Osana Cordeiro, também todos ligados aqui nessa programação. Minha igreja, que saudade. Vamos começar aqui, pastor Fernando, então falando aí sobre a regional do Jaraguá. Lá nós sabemos que estão em 6 setores, num total, mais a sede, né, da regional, e mais aí 17, é isso? Mais 17 igrejas que compõem toda a regional. Conta para nós um pouquinho, então, da história, da formação. Como eu sempre falo, a igreja não começa grande. Não. Ela não começa uma regional, né? Muitas vezes começa lá um ponto de pregação, né? Na garagem, na cozinha, no quintal de um irmão. E o nosso Deus, como Ele é fiel, é Ele que continua dando crescimento, e essa obra ela não para, ela é dinâmica, ela cresce. Eu acredito que lá na regional do Jaraguá também não foi diferente, né? Conta para nós um pouquinho. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Tem uns irmãos que estão acompanhando aqui pela página aqui do Jaraguá. Os irmãos logaram aqui. O nosso irmão Fernando Zabo, Deus te abençoe. O Zabo é irmão do Henrique. O Henrique é um dos maestros da nossa orquestra também. Um abração para o Zabo. Para o pastor Moisés também, pastor Moisés Madaloso. Deus te abençoe também. Bom, a igreja do Jaraguá, ela foi fundada, né, começou, porque a igreja, como o senhor disse, ela nunca começa, vamos fazer um templo e... Não foi dessa forma. Conversando com os pastores, a igreja, ela tem o seu início, vamos dizer que oficial, em 1950. O senhor nem existia ainda? Não, nem existia. E uma coisa interessante, porque a nossa igreja, a nossa sede matriz, por ter data de inauguração de 1947, o Jaraguá ele é um dos primeiros trabalhos que foi fundado depois da catedral. O pastor sempre fala, olha, o Jaraguá é uma igreja antiga, uma igreja tradicional. Até na última live que nós tivemos, nós estávamos falando, o pastor fez uma live com os pastores, pastores regionais, né, subregionais. Quando ele falou do Jaraguá, ele falou, pastor Fernando, pastor do Jaraguá, uma das regionais mais antigas. É por conta disso, né? Certo. Ela mais ou menos assim, 1950. Conversando com um irmão mais antigo, um irmão mais antigo, ele citou o nome de um pastor chamado Olegário. E me parece que esse pastor Olegário, ele vinha de São Caetano para dirigir o trabalho no Jaraguá. E isso tem uma certa relevância, se é de São Caetano ou se é de São Bernardo. Vamos deixar aqui como São Caetano. Depois alguém, se estiver aí, manda para nós aí. Se alguém estiver assistindo, ele corrige a gente lá, a gente muda a informação. Mas a princípio é isso. Ele vinha de São Caetano e ele dirigia o trabalho. E isso tem muito significado, por quê? Porque o nosso pastor Benjamin, ele veio de São Caetano. Sim. E ele vinha de São Caetano para dirigir o trabalho aqui. Então essa informação parece que ela se coaduna com o começo do trabalho no Jaraguá em 1950, e me parece que esse irmão Olegário, ele vinha aqui dirigir o trabalho aqui. E nós temos também um irmão, eu não vou situar a questão da data dele, mas me parece que ele deu uma força no trabalho também, que foi o irmão Narcísio, mas eu não vou confirmar essa informação, mas ele vinha também, me parece que ele dava uma força, dava um suporte aqui no trabalho. E teve também um pastor também chamado Leonildo. Isso até 1950.
1960, mais ou menos até 1960. A partir de 1960, as datas elas ficam um pouco mais precisas, né? A gente consegue, eu conversando um pouquinho aqui com o pastor Jeremias foi pastor lá também, e o pai do pastor Jeremias, pastor Isaías, também foi pastor lá também. Então, o pastor Jeremias, a partir de 1960, ele forneceu um pouquinho das datas um pouco mais precisas. Certo. Se o senhor quiser, eu falo agora, ou depois a gente fala aí de acordo com o decorrer do programa. Tá ok. Então, nós sabemos que o início foi lá nos idos de 1950, muito próximo à data de fundação aqui, que é 1947. Então, depois que teve início aqui, aí logo em seguida, lá é regional que número? Lá é regional 4. Regional 4. E tem uma coisa interessante na fundação da Igreja do Jaraguá, que vai ter relevância com todas as outras igrejas. Se os irmãos observarem, as nossas igrejas, ela tem um perfil, nosso pastor tinha um perfil muito missionário. Por quê? O trabalho de Perus, os trabalhos de Perus, se o senhor for ver, ele segue uma lógica, né? Segue uma lógica, não é a relação de minha falar sobre isso, mas analisando assim, a lógica da linha do trem, pastor. Se o senhor for observar, as nossas igrejas, elas são muito próximas ao trem, por onde o trem passava. Se o senhor for ver as nossas igrejas, né? Você pega aqui Morato, Jundiaí, Campo Limpo, é tudo no Franco da Rocha, Caieiras, é tudo no trilho do trem. E o Jaraguá não fugiu essa regra. E uma coisa interessante é o perfil, né? É o perfil da abertura do trabalho. A nossa igreja ela fica na rua, literalmente na rua do trem. Se você desce da estação, segue na mesma rua. É a nossa igreja do Jaraguá, Rua Juinamirim, número 180. Aí, anota aí, meu irmão. Rua Juinamirim, 180, São Paulo, capital, Brasil. Amém, glória a Deus. Muito bem, pastor Sartini. E agora podemos falar um pouquinho sobre os músicos? Agora. Depois nós voltamos aqui na história da regional ali do Jaraguá. Irmão Misael, que é o diretor musical. O senhor está aí com o microfone? Pega aí o microfone, vamos bater aqui um papo também. Sim. Lá na regional, nós temos então uma orquestra, é isso? Sim, pastor. Para a Misericórdia de Deus, nós estamos lá trabalhando com uma orquestra de mais ou menos 35 músicos, né? 35? Isso. Ótimo. Estamos lá batalhando para que nós possamos aumentá-la mais ainda, né? Certo. Nós temos um problema no Jaraguá, né, Visão? Nós temos um problema lá que se chama espaço. Mas um problema bom. É um problema bom, graças a Deus. Nós já tiramos espaço lá, se o senhor... A gente já tirou, se o senhor... Nós já botamos fileira de banco no meio, já fizemos sala em cima da sala pastoral, puxamos a galeria para frente. Lá o nosso problema é espaço. A gente luta para comprar o terreno vizinho, mas tem uma certa... Mas sabe que isso é muito comum, esse problema, né, entre nós. Eu lembro que há alguns anos atrás, ali pela Regional de Remédios, nós tínhamos também, antes da construção do novo templo, que era uma igreja também pequena, e a orquestra vai crescendo e começa a ocupar, né? Ô irmão, diminui um banco da igreja, e diminui uma cadeira, e vai enchendo a nave da igreja, e o pastor fica com aquele problema, mas eu preciso, né? A orquestra precisa de espaço, mas os irmãos também precisam de espaço, as crianças precisam, o departamento... Fala, né? Deus. Oh, meu Deus, e aí começa a situação. E eu lembro, Misael, que é o nosso irmão aqui, o diretor musical ali do Jaraguá, eu lembro que para reger eu não poderia usar batuta. Batuta é aquela varinha, né, que o maestro usa, que não chama varinha, chama-se batuta, só para que todos entendam, porque se eu usasse aquilo, era perigoso furar o olho do músico, que eu ficava assim no corredor, então não tinha espaço, então era sem batuta mesmo, para não causar um acidente ali, então nunca usei batuta enquanto a igreja não foi ampliada. Mas esse problema é muito comum. E temos também lá coral, pastor? Temos o coral também.
O coral, quem cuida do coral hoje é o Felipe, que é irmão do Azaf. O Felipe, e quem dá uma força, obviamente, nós temos lá o presbítero Misael que dá uma força, o Henrique dá uma força, e nós temos também um outro jovem também. O Felipe começou no coral muito novo, o Felipe. Ele começou com 18 anos, mas muito responsável também. E o coral de lá é bem antigo também. Ele idos de 1963. Então, uma responsabilidade muito grande para o Felipe. E nós temos também o companheiro, muito companheiro do Felipe, que dá uma força também muito forte também no coral, que é o... William. O William também dá uma força também no coral, muito grande. A gente fica um pouco chateado que por conta da pandemia, né, os ensaios não retomaram ainda com aquela força. Certo. Mas estamos trabalhando lá também. O Felipe uma força muito grande e o coral deslanchou. Glória a Deus. Muito, muito bem na mão dele. Graças bom, a Deus. Que bom. E ele é jovem ainda? 18 anos ele começou. 18 anos ele começou. A gente via que ele tinha potencial. O próprio Diego dá uma força também no coral. O Diego também dá uma força na orquestra também. A gente via que ele tinha potencial, muito responsável, né? E a responsabilidade, para mim, ela está à frente da técnica e da idade também. Às vezes até da técnica e da idade. A responsabilidade, e ele é muito responsável e deu muito certo também no coral. Olha aí, parabéns, parabéns, Deus abençoe e continue sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Estamos aqui, meus irmãos, falando sobre a Regional do Jaraguá. Se você não conhece, temos referência ali, que eu falei logo no início, o Pico, né? O Pico do Jaraguá, que é uma referência aqui em nosso estado, é um ponto turístico. E, pastor Fernando, o senhor falou aí que em 1963 começou o coral. Isso, ali. Oficialmente, são os dados assim, oficiais que nós temos. Certo. Agora, só falando do Pico do Jaraguá, nós temos duas igrejas próximas ali ao Pico do Jaraguá, bem próxima. É mesmo? Bem próxima. Nós temos o Chica Luísa, que é um setor. Quem está dirigindo o Chica Luísa hoje é o pastor Joabe. E nós temos o Vila Clarice, que fica bem ali no pé, bem encostadinho ali. No pé da subida. Pastor Davi ali. Pereira. Isso, certo. pastor Davi Pereira. Maravilha. Nós temos aqui mais irmãos, Elinete Paz do Senhor, Elinete Silva, amém, meu irmão. Elinete é a irmã do pastor Elisiário, congrega no Jaraguá também. Ah, é irmã dele? É irmã do pastor Elisiário. E congrega lá contigo? Irmã Elinete, esposa do irmão Ronaldo, diácono Ronaldo. Amém. Família abençoada. Também Ismael Carlos está saudando a todos com a paz do Senhor, amém. Irmã Nadir Tiago, conhece? Deus abençoe, irmã Nadir. Tá sempre a Nadir presente. É membro do Jaraguá, mas ela congrega aqui na Matriz. Ah, é? Ela é membro, foi o que ela me fala, né? Ela é membro lá e congrega aqui. Ela está saudando a todos com a paz do Senhor. Paz amém, do Senhor, irmã Nadir. Irmã Gilca Rodrigues Moraes também está cumprimentando a todos, amém. Alex Custódio, a paz do Senhor, pastor Renato e pastor Fernando Sartini, programação abençoada, amém, glória a Deus. Sueli Pereira também, saudando, muita gente, também é de lá, irmã Sueli? Sueli é de lá também, diaconisa de lá também da igreja, que uma bênção. Força. A Sueli é muito amiga da Nadir, né, são assim, ó, aqui, ó. Isso aí quer dizer que caminham juntos, né? Caminham juntos, vão para a igreja. Isso, amém, glória a Deus, glória a Deus. Falamos aqui sobre os músicos, mas eles não vieram aqui só para aparecer na imagem, né? Graças a Deus. Vieram aqui para tocar também. Irmão Misael, qual é o louvor que está preparado? 131. 131 da nossa harpa cristã. Então vamos adorar a Deus juntamente com os músicos aqui da Regional do Jaraguá. Hino 131. Pegue a sua harpa em casa, vamos cantar aí 2 estrofes e o coro deste hino. 131.
Glória a Deus. Glória. Parabéns aí a todos os irmãos, todos os músicos. Hino maravilhoso, né, pastor Fernando? De valor em valor, nossa fé aumentar. Glória a Deus. Pastor Fernando, continuando um pouco aí da história, começou então em 1950, no Jaraguá, era no mesmo endereço onde é hoje? No mesmo endereço. No mesmo local? No mesmo não local. teve então mudança de endereço? Não teve. A igreja está há 70 anos no mesmo lugar. Há 70 anos no mesmo lugar. Lá nós tínhamos uma dificuldade, quando o segundo templo foi construído, teve o primeiro, esse é o segundo. Quando o segundo templo foi construído antes, né, a rua da igreja ali, ela, infelizmente, ela enche um pouquinho de água, mesmo tempo que enche, a água escoa muito rápido. Nós temos um rio atrás da igreja, essa é uma das nossas dificuldades ali, né? Embora hoje não seja encarado como um rio, porque as pessoas usam ali como esgoto, essa é a verdade. Mas nós tínhamos uma dificuldade, e quando ela foi erguida pela segunda vez, a igreja ela já foi erguida o nível acima da rua, para que não tivesse mais o problema ali de enchimento ali, para que não desse mais enchente ali. Então o segundo templo foi construído no mesmo lugar, nós temos um terreno ali muito bom, né, muito bom. Hoje só de templo ali nós temos aproximadamente 25 metros por 9, mais ou menos isso, 25 por 9. E tinha essa dificuldade no primeiro templo. Quando foi levantado o segundo templo, quem construiu o segundo templo foi o pastor José da Silva, já foi construído já acima do nível da rua, né? E o pastor José da Silva tem costume de falar que ali a gente pode reerguer
outra igreja. E todas as obras que eu fui fazer lá, quando eu fui puxar a galeria, quando eu fui fazer a sala pastoral, eu fiz todas elas com Vigaí, né? Para não ter... Liguei para o nosso irmão Gilson, que dirige hoje a nossa igreja em Umuarama, dei as medidas da igreja, falei para ele fazer a estrutura. Para quem não sabe, o pastor Gilson fez a estrutura todinha do shopping de Jundiaí, fez todo o telhado. Então, quando a gente foi fazer fazer esse puxadinho, mas tudo direitinho, né? O pastor José da Silva sempre fala que eu posso colocar outra igreja. Ele falava assim para mim: pastor, se o senhor quiser, o senhor pode colocar outra igreja aí, porque ela está bem estruturadinha, tá bem direitinho. Ótimo, está bem fundamentado. Está bem fundamentado. Não só fisicamente, como na palavra de Deus. Efésios 2:20, está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus, Efésios glória 2:20. a Deus. Pastor Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor canta? Não, canto desafinado, né? Toca algum instrumento? Não, minha esposa é musicista. Ela toca qual instrumento? Violino. Ah, ok. E o senhor pretende os filhos também colocar na música? Com certeza. A minha dificuldade com os músicos, eu estava até falando com os meus filhos, eu estava falando com a minha filha, porque eu moro muito próximo à igreja do Santa Maria. Moro muito perto da igreja do Santa Maria. O senhor mora aqui em São Paulo? Aqui já Moro aqui desse lado aqui. Moro aqui próximo à Ponte da Casa Verde, E eu sempre falo para minha esposa que nós vamos levá-los no Santa Maria. Mandar um abraço para o irmão Wilson, que é o maestro, lá da orquestra. O irmão Wilson me ajudou na outra igreja, quando eu estava formando a orquestra, o Wilson me ajudou, ia dar aula de graça lá para mim, o Wilson. A gente dava uma ajuda para ele, mas ele saía do Santa Maria e até rodava 15 quilômetros para ir na outra igreja onde eu dirigia para a gente formar a orquestra. Formamos para a glória de Deus. E ele ia lá, dava aula. Eu sempre falo para a Luci, nós vamos colocar os nossos filhos no Santa Maria, porque eu tenho essa angústia, por conta da nossa vida corrida, não poder levá-los no Jaraguá. E nós temos aula de graça no Jaraguá. Eu falo para os irmãos que a aula é de graça, não tem, e eu falei que eu pagava ainda. Teve um culto que eu falei: se você não tem dinheiro para vir, mora longe, eu pago para você vir fazer aula de música. Então, o senhor é um, vamos dizer assim, é um pastor que 100% aprova e apoia o ministério da música nas nossas igrejas. Com certeza. Amém. Onde eu passar, eu quero ver a música funcionar. Glória a Deus. Quero ver a música fluir. Faço amizade com os maestros, com os músicos, não persigo ninguém, não tenho esse perfil de arrumar briga, não, quero que toca. Amém. O Misael está aí, qualquer coisa ele reclama depois quando acabar o programa. Tá certo. Quero ver evoluir, né? Porque se a orquestra cresce, a igreja cresce, as pessoas crescem. Sim. Né? Eu sempre falo que os membros da nossa igreja têm um privilégio muito grande de ter uma orquestra. O que o senhor diz, então, para nós dessa iniciativa do nosso presidente, pastor, doutor Elias Cardoso, em criar aí o Corademp, que é Coral e Orquestra das Assembleias de Deus, Ministério de Perus? O que o senhor diz a esse projeto inovador. Projeto inovador, revolucionário, que tem um amplo apoio dos pastores regionais. Todo pastor, ele não faz questão de ter uma orquestra até que ele não tenha, ou se ele não sabe o quão positivo é isso, não só para a igreja, mas na vida das famílias. Poxa, você ter um filho de 7, 8 anos, você poder educá-lo na música, isso não tem preço. O grau intelectual que um músico tem é muito, com todo respeito, é muito superior nós dizemos assim, aqueles que não têm o privilégio de tocar, exercer a sua mente, a sua faculdade mental. O projeto do presidente ele é revolucionário e ele é inovador. E de alguma forma, para mim, ele é como se fosse um guardião das orquestras e da música na igreja, porque se nós deixarmos, nós os pastores, o caminho das igrejas, com todo o respeito das igrejas modernas, é migrar para a cozinha. Então, eu acho que a igreja hoje... Essa cozinha, só uma explicação, é uma linguagem técnica que seria os instrumentos aí, bateria... De base. Isso, teclado, guitarra, contrabaixo. Quando a gente se refere à cozinha, é reduzir, né? Reduzir
as orquestras somente a esses instrumentos, sendo que a gente tem uma gama muito grande, né, de variedades aí de instrumento. E se você tem aí só a cozinha, então incentive aí na sua igreja para que tenha aula de violino, de clarineta, de trompete, trombone, trompa, fagote, né, Misael? Fagote, oboé, esses instrumentos assim que são relíquias. São caros também. Às vezes a dificuldade de você ter um fagote é o preço, né? Nós batalhamos uma época por conta de um fagote, mas isso é passado. Mas o fagote é um pouco caro. Agora, eu acho que o pastor ele tem a obrigação de resguardar a orquestra, de proteger a orquestra. Fazer a manutenção. A manutenção, né, da orquestra, batalhar pela orquestra. E o custo da orquestra eu acho muito baixo, porque o músico ele traz essa responsabilidade do seu instrumento. É grande o resultado. É, né, muito grande para a igreja e para as famílias. Quando nós como pastor, nós temos sempre essa preocupação. Nós nos preocupamos com a igreja, os obreiros, os músicos, os departamentos, mas sobretudo as famílias. E você ter um filho e poder trazê-lo para uma aula de música, e as igrejas oferecem isso de graça. As igrejas dão música de graça, ajudando não só as famílias, mas a comunidade local, os bairros. Isso é fantástico. E às vezes o próprio membro na igreja, ele não tem essa percepção, por quê? Ele acorda e dorme com aquilo do lado dele, ele acha que aquilo é normal. E não é normal, não é comum. E se nós, os pastores, nós não nos resguardarmos a isso, não tivermos essa percepção da importância, isso vai ficar para trás e a tendência, como tudo aquilo que é esquecido, morrer. Então, se nós não guardarmos isso, não valorizarmos isso... Olha aí. Então, nós temos aqui a fala do pastor Fernando Sartini, pastor regional, também faz parte aqui da presidência, falando a sua posição diante do Corademp, falando o valor que tem, né, as igrejas, que tem aí a orquestra, que tem corais também, não é só instrumental, mas também o canto coral, que o canto coral ele está sendo extinto, devido à dificuldade de passar as vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, e é mais fácil ir só para a cozinha, é mais fácil, em vez de ter um coral, um playback, um back vocal, né, se reduz, mas eu volto à origem que é o quê? Dar aula de música, ensinar o trompetista, ensinar o saxofonista, o violoncelo, o violino, oboe, fagote, percussão e tantos outros instrumentos, como o pastor falou, que vai auxiliar lá o pastor na liturgia, no canto congregacional. Porque muitas igrejas, e eu acho que isso é comum, o senhor já deve ter visto, o pastor vai cantar um hino, não pega na altura certa, aí fica ou muito agudo ou fica muito grave, e aí tem que parar na metade e começa de novo, e aí vira para o tecladista, por mão do violão lá, dó maior, mas ele não tem noção disso. Aí sai, e não é essa, não, vai para sol maior. Aí fica chutando, né? Chuta um tom para cá, e os irmãos já começam, oh, misericórdia, ajuda, Senhor, ajuda mesmo, ajuda para que tenha aula de música, né? Que vá se capacitar nessa área, porque é muito importante. Terça-feira agora, na doutrina, eles levaram os instrumentos e, como eles estavam com o instrumento lá, nós cantamos os 3 hinos da harpa, normalmente a gente canta 2 hinos, cantamos os 3 hinos da harpa, quando termina o culto na doutrina, normalmente vem um cantor solo, como eles estavam com o instrumento, nós tocamos um hino da harpa para valorizar. Qual que é o desejo do pastor? Eu sempre falo, a alegria do pastor é ver os irmãos na igreja. Essa é a alegria. Todo pastor quer ver os irmãos na igreja. Como os músicos estavam lá, tocaram, e todas as vezes que forem, vão tocar também. Isso é valorização. A orquestra, o coral também. Todo domingo, estando o coral canta. Faço questão que o coral cante também. Importância, isso é uma riqueza das igrejas, Assembleias de Deus. E você tem que zelar por essa riqueza também. É um patrimônio.
das nossas É igrejas. um patrimônio da igreja. Então nós temos aqui hoje, são gerações de músicos. Você tem o Misael, que está com o filho dele, Gabriel. Você tem o Samuel, você tem o Asaf. Então, isso daí são riquezas e nós temos que, né, guardar, zelar por isso. Isso é o nosso objetivo. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui falando, né, sobre Misael a regional... o Misael vai dar uma falinha. Regional Jaraguá. Agora com a fala, nosso maestro ali, irmão Misael. E sem contar outra coisa também, muito interessante, que muitas vezes nós não prezamos, né? É uma profissão que praticamente ela está sendo, vamos dizer assim, como músico, não tocador, músico, ela está sendo afastada dos grandes centros, né? E com isso está morrendo. E a igreja forma, além de tudo, profissionais músicos, né? Uma corporação, seja ela militar ou então uma corporação privada, eles procuram músicos, né? E dentro das nossas igrejas nós temos muita gente formada musicalmente que dá para concorrer com essas vagas que são dispostas no Estado, dentro de uma corporação musical do militar, por exemplo, né? Então a gente esquece disso aí, que é mais uma profissão que o jovem, né, está alcançando ou está adquirindo na sua vida, né, normal aí. E a gente acaba esquecendo de pontuar isso, né, como uma grande virtude de quem aprende. E nós sabemos muito bem que quando a gente encontra um músico, nós sendo músicos, nós somos críticos, né? Então nós já apontamos isso. Esse é um músico bom, né? Se ele é ruim, ele tem como melhorar, mas ele é um músico, né? Porque a igreja ela fortalece isso. Ele dá um ensino de excelência para esses novos jovens, né? Essas crianças que estão começando agora. Então isso vale muito a pena ressaltar nas nossas igrejas hoje. Amém. Glória a Deus. Uma boa fala. E eu sou um exemplo disso aí, né? Me especializei no instrumento clarinete. Nós temos hoje aqui um clarinetista, que é o irmão Ervin. Irmão Ervin. Levante aí, irmão Ervin, o seu instrumento, porque muitos não sabem o que vem a ser uma clarineta. Esse instrumento aí. Esse é o instrumento mais bonito da orquestra, viu, irmãos? Tá certo? Sem nenhum interesse, mas realmente é um instrumento que tem aí uma extensão, né, muito grande, tanto no grave como no agudo, e pode auxiliar muito aí no canto congregacional. O Ervin toca outro instrumento também, o Ervin. Uma vez eu estava olhando o Ervin, quando eu fui ver, ele não estava na posição dele, como ele tinha mudado. Ele saiu do instrumento anterior e foi para clarinete. Na realidade, muitos músicos da nossa orquestra em Jaraguá são formados pelo Ervin. Foram formados por ele. Ah, é o professor. Ele é o professor. Ah, muito bem. Oh, desculpa aí. Então vamos falar aí sobre cada músico aí. Irmão Ervin, toca aí, faz uma escala, faz um som. E o que te levou aí a escolher esse instrumento? Diga um pouco para nós aí. Bom, na realidade, paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu vim do trompete, né? Depois fui para o saxofone. E no momento que eu estava com o saxofone, eu comecei a dar aula de música lá no Jaraguá. E tinha uns alunos que era do clarinete, né? E eu sentia dificuldade para ensiná-los, né? Aí eu comprei o clarinete para aprender, né, a escala e para poder passar para os alunos, né? E acabou que ajudou, né, que eu ensinei alguns alunos. E agora, como eu estava no trombone, né? E tinha bastante trombone já na orquestra e faltava clarinete. Tinha 2 ou 3 só, faltava um, tinha só um, era complicado. Então eu falei com o maestro, né, e ele me permitiu que eu voltasse para o clarinete, né, para auxiliar nos naipes, né, no naipe do clarinete. Amém. E agora o senhor está realizado? Eu estou contente, né, porque estou auxiliando, né. Amém. Não sou profissional, eu só sei o básico, né, mas eu gosto de louvar a Deus como instrumento. Amém. Mostra o som aí do seu instrumento, faz uma escala ou toca uma frase.
irmão Erwin na clarineta. Amém. O senhor quis fazer o toque do silêncio aí? Não. Amém. Glória a Deus. Me lembrou o toque do silêncio. E tem também o irmão do trompete, irmão Azaf. Irmão Azaf, também conta aí em breves palavras o que levou a escolher esse instrumento e depois faz uma frase aí no trompete. Primeiramente, Pai, Senhor a todos. Onde que está o irmão Azaf? Ah, tá. Quer ficar em pé? Acho que fica melhor. Isso. Eu comecei assim na música quando eu era muito novo, tipo uns 7 anos, 6 anos, que foi quando eu tocava flauta doce. Até toquei na igreja alguns anos. Já fez um solo, eu falava, Azaf, cadê sua flauta? Vem fazer um solo aqui com a sua flauta, Azaf. Vem fazer um solo aqui, Azaf. E ele fazia. Aí eu comecei a tocar trompete 4 anos atrás. Tanto até que o primeiro trompete que eu tive foi do irmão Erwin mesmo. Ele me emprestou o trompete dele para me tocar durante 1 ou 2 anos. Aí eu ganhei esse trompete que eu ganhei de aniversário dos meus pais. O Altair e a Fernanda. Amém. Grande presente. Estão orgulhosos agora lá. Altair, Fernanda. Pois não, pode falar. Eu quis mudar pro trompete, porque eu vi, tipo, muita gente tocando muitos solos legais, agudos, sabe? Aí senti vontade de fazer isso e comecei a tocar. Até entrei na MESP também. Amém. Glória a Deus. Então mostra o som aí para os irmãos que estão nos acompanhando. Quer ficar em pé? Ficou melhor em pé. Aí sim, pronto. Muito bem. A dificuldade, irmão Azaf, geralmente são as notas agudas do trompete, é isso? Sim, mas conforme você vai estudando, você vai conseguindo tocar mais. Aos poucos, né? Vai subindo, vai pro coqueiro, né? Como diz aí na linguagem musical. Glória a Deus. Lá pro agudo. Temos também o irmão, instrumento de sopro, quem mais? Sim, o próprio maestro. Isso, o presbítero Misael. O que levou a escolher o saxofone? A gente já vem de muito tempo, né? Isso, fica em pé. Acho que deu um destaque melhor aí, agora sim. A gente já vem de muito tempo nessa labuta. Quantos anos? Eu, desde os 12 anos, já tem 40 anos. Já calcula a sua idade já. Sim, praticamente sim, né? A gente naquele tempo da banda. O Azaf estava tocando ali o trompete, eu lembrei do Phil Driscoll da Bom Pastor, um disco que nós vendíamos, um trompetista muito logo bom. Mais Fala. E eu lembro que tinha muita dificuldade no nosso tempo, não era que nem hoje, né, pastor Renato? Sim. Era muito difícil, né? Então, eu era do Brás, do Ministério do Brás, que naquele tempo não existia essa divisão que a gente vê hoje, né? Então eu era do Brás, mas tinha muito contato com o pessoal do Remédios, tinha muito contato com o pessoal de Perus, né? E assim a gente caminhava. Mas era muito difícil, né? A gente, para ter um instrumento, não conseguia comprar um novo, conseguia comprar um usado. E olha lá, que você tinha muito, vamos dizer assim, o termo, muita barganha, né? Nas lojas de instrumento, mas para instrumento usado. Então, quem tinha condição de ter um instrumento novo, um Veril, nosso Deus, né? Imagina um Yamaha, uma outra marca famosa, né? Mas naquele tempo era um Veril. E era muito difícil, mas graças a Deus, no nosso tempo tinha o maestro José Augusto, né?
que eu costumava falar assim, eu conheço muito mais música do que ele, mas ele Augusto, faz coisa que eu jamais vou fazer. José Augusto é um moreninho, tocar o trompete? Isto. Ah, lembro. E ele dele. falava, não, você conhece muito de música, mas ele fazia uns, né, que nem, vamos fazer um desfile. A gente fazia desfile com 6 músicos. Era incrível, é verdade, né? E saía na rua. Essa banda do Jaraguá, eles chegavam assim para desfilar, quando eles iam, falavam, oh, a banda do Jaraguá chegou, a banda era aquela coisa assim tremenda, oh, o desfile vai ser bênção, vai ser maravilha. E realmente era isso aí. E você, Misael, é desse tempo? Não, eu não sou bem desse tempo, né, pastor? Né, pelo Mas seguinte... participou. Não, do Jaraguá não participei tanto porque era do Ministério do Brás. Certo. Né, eu vim para o Jaraguá, estava com, se não me engano, já com quase 35 anos que eu vim para o Jaraguá, né? Inclusive, eu vim até pelo fato do meu filho já não querer mais ir para a igreja. Ele falou, você só fala em música, eu tenho de estar puxando ele para a igreja. Aí o lugar mais próximo seria o Jaraguá, pelo fato de ter muitos familiares, inclusive o Diego, meu sobrinho, né? Então, eu tinha que unir isso aí, útil e agradável, para não perder o Gabriel, que hoje é baterista, né? E nessa caminhada a gente acabou ficando lá, né? Inclusive até quando o pastor Zé da Silva me viu, falou assim, eu tanto te chamei para ir para o Jaraguá, você só veio no tempo do pastor Jeremias, né? Entendeu? Sempre fala isso quando ele cruza comigo. Mas, graças a Deus, o pastor Jeremias nos acolheu, né? E houve um negócio bem interessante que marcou minha vida em Jaraguá, para saber se realmente Deus estava no negócio. Eu falei assim com Deus, Deus, se for da sua vontade que eu fique aqui, o maestro vai me chamar para compor o corpo da orquestra, né? Eu dei um prazo, eu sou bem sincero, eu dei um prazo para Deus. Aí, quando chegou nesse último dia do prazo, era um domingo à noite, eu falei, Deus, eu vou embora mesmo, pelo jeito, você não falou nada, né? Quando terminou o culto, o nosso irmão Jesaías me chamou no canto e falou, eu esqueci completamente. Mas agora eu lembrei, antes que termine o dia, deixa eu fazer um negócio com você. Você não quer vir compor conosco o corpo da orquestra aqui? Né? Então, quer dizer, foi um sinal que eu pedi para Deus e Deus me deu, e graças a Deus até hoje estamos, né? Aqui, labutando nessa batalha que é muito gostosa. Eu sempre digo que quando estamos fazendo música, a hora você nem vê. Se você gosta, você não sente a hora passar. Você não sente fome, você não sente nada. Você quer fazer o negócio acontecer. E é o que acontece comigo. Quanto ao instrumento, né? Porque eu comecei, na realidade, tocando prato na banda. Meu instrumento inicial foi prato, e logo em seguida, dependendo da necessidade da banda, eu tocava. Já toquei trombone, já toquei trompete, já toquei bombardino, só que nunca tinha tocado nada de palheta. Inclusive, quando eu fui comprar o saxofone, foi interessante, porque eu li aquele monte de tecla, falei, o que eu vou fazer com tanta tecla? Né? Aí, mas como foi a necessidade, eu fui e comprei um saxofone para mim. E graças a Deus eu estou até hoje com ele, gosto muito, apesar de gostar muito do som da baixaria, que é trombone e seus componentes, né? Mas o saxofone tenor me preenche de uma forma boa e eu adoro ao Senhor com ele, para a honra e glória dele. Amém. Então manda agora um som aí para nós ouvirmos. O som do saxofone é tenor? Saxofone tenor. Tenor, saxofone tenor. Amém. Glória a Deus. Então, para fechar aqui esse bloco, vamos louvar a Deus com o hino de número 161, uma estrofe e o coro, e teremos aí um breve intervalo. Hino de número 161, Navegando para a Terra Celeste. Terra celeste, meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite, manhã romperá, então os remidos entrarão, se vou pelas terras, pelos mares também,
Aleluia. Glória a Deus. Fique conosco, um breve intervalo. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Bem... Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Calvário contemplamos nosso meio Salvador, ó revelação de amor, mistério abandonado, Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, som grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Aleluia, glória a Deus. Estamos de volta aqui nessa programação Minha Igreja, que saudade. Conversando aqui com os músicos da Regional do Jaraguá. Falamos aí com o irmão Misael, que toca saxofone. Falamos também com o irmão Azaf, toca trompete, e com o irmão Ervin, da clarineta. Mas temos aqui os instrumentos da cozinha, pastor. Exatamente. Temos aqui o irmão Gabriel. O irmão Gabriel toca bateria. O que levou o senhor a escolher esse instrumento? É porque é um instrumento muito suave? Seria isso? Não, Ah, puxão de mais ou orelha, menos, pai. pastor. Primeiramente, Pai do Senhor a todos. Amém. Então, é que no momento meu pai, como já dizia, me forçava muito a tocar. Então eu tentei diversos instrumentos e nada dava. Aí eu falei, a bateria é mais fácil, não é só chegar lá, fazer barulho, aprender. Fazer barulho? É, só fazer o que tem que fazer. Mas cheguei e foi mais difícil. Além de ter pai e maestro, nós tocamos em uma orquestra, né? Então a orquestra é tudo com partitura. Então, normalmente, para aprender a ler, é uma coisa que, vou dizer, como a cozinha do Jaraguá, é muito difícil a gente ter músicos da cozinha que leiam partitura. Normalmente é sempre os mesmos, porque é complicado, mas eu me sinto muito feliz onde eu estou. Não sou o melhor, tenho muito a aprender ainda, mas eu faço tudo com muito gosto. Amém. Glória a Deus. Agora mostra o som aí. Eu acredito que muitos já conhecem o som da bateria, né, pastor? Eu conheço bem. Meus filhos, quando chegam na igreja, começam blá, 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 blá. Mas... Amém. Glória a Deus. Interessante, irmão Misael, que... Vamos falar assim, nosso tempo, né? Embora não somos assim tão velhos, né? Somos jovens ainda, mas não existia nas igrejas, pastor Fernando, baterias, né? Até um tempo, realmente havia uma certa discriminação. Resistência. Uma resistência quanto a alguns instrumentos. Não tinha trombone de vara,
era trombone de pisto, bateria, né? Pandeiro, esse chacoalho, né? Não tínhamos. Pastor. Então, era o bumbo, a caixa e o prato, que foi um dos instrumentos que o Misael falou, começou tocando, era o prato. Pode falar, irmão Misael. Interessante que nós somos em 6 irmãos, né? Então, acho que só um não toca instrumento. Então, o caçula, o Rubinho, era interessante pelo seguinte, nós estávamos de uma bateria. Como eu falei, o tempo era muito difícil, não tinha como comprar uma bateria, né? Aí, o que nós fizemos na banda? Para acompanhar os hinos avulsos, ele colocava a caixinha na parte traseira dos bancos da igreja, um segurava o prato, né? Um tocava o bumbo, e ele fazia o ritmo da bateria com o rapaz tocando o bumbo. E foi assim que nós começamos, né? Aí passou um tempo, graças a Deus me deu condição, eu comprei uma bateria e dei para esse meu irmão tocar, né? Era interessante que ele acordava às 7 horas da manhã e ensaiava até o meio-dia, uma bateria dentro de casa, né? Tanto que coisa gloriosa, né, pastor? Era um fervor de manhã. Eu lembro uma vez que eu tocava sempre na Zuma Desp, né? Lá com alguns maestros, alguns daqui de Peru, você vê como que era a interação nossa, né? Todo mundo tocava com todo mundo e era uma benção. Esse meu irmão, tanto ele ensaiar, nós estávamos tocando um ritmo tipo simples, ele entrou fazendo um ritmo composto, vamos dizer assim, a transversal da orquestra. Ele conseguiu parar o regente da orquestra pela grandiosidade que ele fez. O maestro parou a orquestra e falou, como é que você conseguiu fazer isso? Ele falou assim, simplesmente como o jeito dele é que eu estava ensaiando, eu achei que esse som ficaria muito melhor se eu fizesse isso na bateria. Ele falou, então continua fazendo assim que você está indo muito bem. Muito interessante. Glória a Deus. Temos aí também no teclado o irmão Diego. Bom, primeiramente a paz a todos, boa tarde, né? Amém. Muito bom estar aqui fazendo esse som com todos vocês. E nesse momento eu sou o tecladista mesmo, mas como alguns já comentaram aqui, eu não comecei no teclado, né? Comecei com meu professor Erwin, que está aqui hoje. Então, há muitos anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, então comecei como saxofonista, né? É engraçado que o Erwin tinha uma metodologia muito bacana, então em 4 meses nós já tínhamos condições de tocar já na orquestra, né? Então isso estimulava muito o pessoal que aprendia, né? Hoje em dia muitos começam e desistem antes de poder ingressar, mas graças a Deus comecei com saxofone. Deus permitiu que o meu saxofone fosse roubado, né? Depois de alguns anos. Então, quando ele foi roubado, né, eu falei, não tenho condição de comprar outro, não vou tocar mais. E na igreja do Jaraguá teve uma transição e não tinha mais tecladistas ou pianistas, né, para louvar a Deus lá. E eu tinha um instrumento jogado lá na igreja, sem uso, então eu falei, por que não tentar, né? E de lá para cá, faz alguns anos, eu venho tomando gosto pelo instrumento, mas nunca esquecendo das minhas origens, né? Então, sempre o Misael, quando precisa de um saxofonista na orquestra, eu estou lá para ajudar. Amém. Precisa de um baixista, pessoal no violão, eu estou lá também para ajudar. Chama o Severino. Então, é isso, né? Costumo ajudar da melhor forma possível. Deus abençoe. Agora faz um som aí no teclado, irmão Diego. Isso, precisa abrir o som. Isso. Amém. Faltou o cantor agora para entrar aí. Agora, sem dúvida. Rapaz, quase que eu entrei aí. Não conheço a melodia, mas quase que eu entrei no Irmão da guitarra, irmão Samuel. Samuel. Amém. 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 Primeiro eu comecei
tocando viola, como já falaram. Comecei tocando viola com incentivo do meu pai, lá que sempre me incentivou. Daí, com o tempo, eu acho que estava precisando de guitarra lá na orquestra, lá, um grupo de adolescentes, aí eu entrei para ajudar mesmo. Até eu estou aprendendo aqui com o Diego ainda, tecladista. Amém. E então faz um som aí, um solo, né? Tem distorção a sua guitarra? Tem pedal? Não, tô tocando clean mesmo, limpo. É, tá certo. Amém. Glória a Deus. Então aí o irmão Samuel na guitarra. E agora para concluir, no contrabaixo, o Jefferson, irmão Jefferson, no contrabaixo. Fique à vontade. Pai do Senhor. Amém. Sou de dos setores do Jaraguá, sou do Ipanema 1. Ipanema 1. Ipanema 1. E digo que eu comecei com 10 anos de idade, tentando aprender trompete. Mas sopro não era para mim. É. E aí eu desisti de tocar. E aí minha mãe me incentivando, eu fui aprender violão porque precisava. Certo. E aí eu digo que o baixo, a gente não escolhe baixo, o baixo que escolhe a gente, porque ninguém quer tocar baixo. Ninguém quer tocar baixo, pelo menos as pessoas que eu conheço, ninguém quer tocar baixo. Mas é um instrumento super importante, né? É a base harmônica é o baixo. É um instrumento muito importante. E aí precisou de baixista na igreja, e eu fui aprender esse instrumento e me apaixonei de uma forma que não troco por nenhum outro. E hoje eu estou adorando a Deus com esse instrumento lindo, e graças a Deus, Deus tem abençoado. Então, se tiver algum músico frustrado aí que não deu certo no trompete, no trombone, o senhor aconselha aí para o baixo acústico? É isso aí, vai para a corda que Amém. Pode ser que dê certo. Tá certo. Então faz um som aí para nós fecharmos então aí a participação dos músicos da orquestra e prepara para nós as fotos lá da regional do Jaraguá. Amém. O seu baixo é de 5 cordas? Que chique, hein? Eu sou da época que o baixo era de uma corda só. Olha aí, tocava só. Era berimbau. Deus abençoe então os músicos da orquestra. Pastor Fernando, o senhor preparou algumas fotos aí? Tem umas fotos, depois eu queria falar a sequência dos pastores um pouquinho, claro, eu tô com as datas aqui. Claro, vamos lá. Mas as fotos, se ele subir as fotos aí, vamos ver como é que vai. Amém. Essa aí parece que já tem alguns anos, não tem não, pastor? Essa foto, ela é de 1975. Essa daí é de 1975, parece que era ia tocar aí como ponto de partida, depois ia fazer um desfile, porque era um costume da regional ter os desfiles. Certo. No 7 era de setembro, comum, né? era comum os desfiles. Então aí estavam se preparando para um desfile. São duas bandas, deve ser duas igrejas. Uma está uniformizada, né? Inclusive com boina, gravata, e a outra, os irmãos só de terno, deve ser duas bandas aí preparando para o desfile. Aí temos outra foto também. Olha aí. Essa daí já é do desfile também. Essa daí, se não me falha a memória, essa é de 1976. Eu falei que o uniforme era chique, não é? Olha aí o uniforme que o senhor falou aí, ó. Muito bem. Essa aqui, ó, a primeira irmã Raquel. Primeira irmã Raquel. A primeira irmã Raquel, a irmã Raquel lá, hoje congrega lá?
congrega lá até hoje. A filha dela é a Elinete. Ah, ok. A nora dela, a filha dela é o Ronaldo, a nora dela, exatamente. Desculpa, irmã Elinete. E ela hoje é regente das irmãs. Certo. A irmã Raquel. Muito bem. Aí é no interior da igreja. Aí é dentro da igreja do primeiro templo. Essa foto é uma das festividades aí do coral. E parece que é uma festa do coral aí. Não sei se é nem a festa das irmãs, mas passaram para mim como festa do coral de 1976. Certo. 1976. A igreja era pequena, me parece que ela tinha 17 metros, a igreja, por 8, alguma coisa assim. Certo. 1976. Temos mais fotos? Essa foto... Essa é a origem mesmo, né? Essa daí é a festa, é o primeiro aniversário da igreja no Jaraguá. Coloca como primeiro aniversário, mas pode ser o primeiro aniversário do templo, porque o templo já estava construído. Certo. E esse templo ele foi construído em 1960, dia 29 de maio de 1960. Tinha o costume das primeiras pessoas, né, ficarem sentadas Sim. E não tinha nenhuma casa ao lado, nenhuma moradia? Nada. Hoje nós ocupamos o terreno ao lado para estacionamento. Nós temos orado a Deus para que nós consigamos, de fato, pelo menos a manutenção dele, né? Já entramos em contato com o pessoal da FEPASA, da prefeitura. Estamos orando a Deus, tem 2 processos correndo, mas estamos orando a Deus, né? Deus permitindo, para que ele fique conosco. Certo. Então aí se foi primeiro aniversário, essa foto pode ser de 1961, essa foto, certo, né? Porque o templo foi construído dia 29 de maio de 1960. Muito bem. Tem mais fotos? Eu acho que essa daí é a última. Tá, ok. Maravilha. Temos alguma foto atual? Não? Foto atual eu não trouxe, mas é muito fácil. Se quiser pôr uma foto atual, a gente entra aqui no Facebook aqui. Tá. Vou ver se eu tenho uma foto aqui Tá, ok. Tá certo. Enquanto ele prepara ali, pedir para a orquestra, então, tocar mais um hino. Pode ser um hino agora avulso? Grande é o Senhor? Pode. Então vamos louvar a Deus com esse hino, Grande é o Senhor. Adoremos a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, maravilha. Deus abençoe aí a todos os músicos. Pastor Fernando, eu sei que para chegar onde chegou, né, embora é uma redundância isso, na atualidade, alguns pastores deixaram ali o seu tijolinho nessa grande construção regional, campo regional do Jaraguá. O senhor sabe o nome desses pastores que por lá passaram? Então, eu vou dar os nomes aqui. Nós falamos os primeiros lá, né? O pastor Olegário, o pastor Leonildo, e aí parece que a conta fica um pouco mais precisa a partir do pastor Isaías. Tem uma coisa interessante no pastor Isaías, que ele foi o pastor, que ele é o pai do pastor Jeremias. Então, o pastor Isaías dirigiu o Jaraguá, inclusive ele saiu daqui do bairro de Perus, e ele foi morar no Jaraguá justamente porque ele estava dirigindo o Jaraguá. E ele mudou para o Jaraguá em 1965, dia 4 de maio de 1965, o pastor Isaías, junto com a sua família, inclusive o pastor Jeremias, eles saem de Perus e vão dirigir o trabalho no Jaraguá. Então, me parece que ele começa, pelas datas aqui aproximadas, parece que ele começa a dirigir o Jaraguá em 1963. Por isso que ele muda em 1965. Estava tendo uma dificuldade por conta de locomoção, certo, o transporte. E depois nós temos o pastor Manuel Marco. O pastor Manuel Marco, ele começou a dirigir o trabalho em 1975. Então, Jaraguá também tem um outro privilégio. Por quê? Os pastores que passaram por lá tiveram tempo de desenvolver um excelente trabalho. O pastor Isaías ficou 12 anos. Depois de 12 anos veio o pastor Manuel Marco. Ele ficou de 1975 até 1984, aproximadamente 9, 10 anos, né? E o pastor Manuel Marco, ele é pai do Eliel. Eliel Alves Marco? Eliel Alves Marco, que hoje é dirigente de uma das nossas congregações no Jardim Cachoeira. É pastor no Ministério de Perus e também maestro também de orquestra, também coral. Um excelente coral. Foi, inclusive, eu cantei na mocidade com o pastor Eliel sendo o meu regente. Trabalhamos juntos também. Oi? Não, eu era desafinado, ele ficava em cima de mim para me afinar. Mandava eu cantar mais baixo. Já viu os desafinados? Quem é desafinado, eles mandam cantar mais baixo. Canta mais baixo, você fica gritando, entendeu? Então, ele, pai do pastor, ele dirigiu, inclusive o Eliel foi pregar uma época dessa lá, foi feito um encontro de corais no Jaraguá. Amém. Foi no mês de maio, agora mais ou menos uns 3 anos atrás, ele foi lá pregar também, o Eliel. E o pai dele dirigiu lá também por um longo tempo. Então, por isso que eu falo que o Jaraguá foi privilegiado nesse sentido, porque teve poucos pastores. Lá no começo tinha bastante, até que quando realmente estabilizou, né, com o pastor Isaías, foi um trabalho muito forte. Aí, pastor Manuel Marco, depois nós tivemos o pastor José da Silva, que ficou muitos anos. Pastor José da Silva, genro do pastor Benjamin, ficou lá de 84 até 2002. De 84 até 2002. Então, o primeiro templo foi levantado em 1960. Esse templo que nós temos hoje, ele foi levantado em 1990. A construção começou em 85, parece que a obra ficou parada 3 anos, por conta da cobertura, estava muito cara, deu um embrólio, alguma coisa do tipo, ficou parado e em 1990 concluiu. Então, ele ficou lá de
1984, em 85 ele já lança o projeto, até 2002. Em 2002, aí eu tenho datas precisas, eu tenho datas aqui com os meses. Aí foi o pastor Jeremias. Ele entrou dia 3 de abril de 2002 até 19/9 de 2010. Então ele ficou lá também aproximadamente 8 anos, né? 8 anos, ele deu até os dias para mim, meses certo. e dias. Depois nós tivemos o pastor José Antônio, o falecido pastor José Antônio, ficou do 14/3 de 2013 até o dia... Ele ficou de 20/9 de 2010 até 14/3 de 2013. Depois nós tivemos o pastor Amaro, que ficou do dia 15/3 de 2013 até 22/8 de 2015. Então, o pastor Jeremias ficou aproximadamente 8 anos, pastor José Antônio quase 3 anos, pastor Amaro quase 5 anos, e eu estou lá, fiz ontem, dia 27, 5 anos que eu estou na regional do Jaraguá. E você vê que cada pastor ali, pastor Isaías, pastor Manuel Marco, cada um desses pastores contribuíram para o avanço da obra de Deus. Amém. Então aí está a galeria, né, dos pastores que por lá passaram e o senhor que está na atual gestão da regional do Jaraguá. Ali nós temos muitas histórias e eu acredito que falar para um pastor, conta uma bênção, é muito difícil porque são muitas bênçãos, né? Mas diga para nós, nessa tarde tão maravilhosa aqui com a presença de vocês, um milagre, né? Uma bênção que Deus deu, a mais fresquinha, que vem à memória, né? Eu gosto das igrejas por onde eu passo, eu gosto de ver os irmãos sempre prosperar. Esse é o desejo do meu coração, gosto de ver os irmãos crescerem. Eu incentivo a estudar, conversando particularmente, sempre incentivo a estudar, sempre falo, para estudar, para ser dizimista, sempre falo, porque eu tenho uma experiência muito forte em ser dizimista. E eu acho que uma bênção muito grande na igreja do Jaraguá são as famílias. Porque eles trabalham e não dão trabalho, né? Eu vejo muitas vezes alguns falando disso e daquilo, e no Jaraguá nós temos esse privilégio muito grande de nós termos as famílias congregando no Jaraguá. Então eu acho que essa é uma bênção muito grande, não necessariamente aqueles que congregam lá, que não têm as suas famílias, mas eu acho que isso é uma bênção muito grande, você ter o seu pai, ter o seu avô. Poxa, nós temos a família do pastor Jeremias, que congrega no Jaraguá. Nós temos o Gabriel e nós temos o pastor Josué. O pastor Josué, ele é o bisavô do Gabriel, e o Gabriel está na igreja. É o bisavô do William, o William está na igreja. Nós temos o pastor Ataíde, e nós temos a filha do nosso irmão Diego, que é bisavô. Então, eu acho que isso é um grande privilégio que a igreja do Jaraguá tem, de manter as famílias ali. E eu nunca me esqueço que quando eu cheguei no Jaraguá, assim que eu cheguei no Jaraguá, eu perguntei para os irmãos, né, aqueles que não tinham casa própria, que eles iriam comprar a sua casa. Nós iríamos orar a Deus. E num culto de domingo, eu perguntei para os irmãos quem tinha comprado a casa própria, aproximadamente há uns 6 meses atrás, e que levantaram a mão no culto, que estavam no culto, foram 11 irmãos que levantaram as mãos, que compraram a sua casa, e isso foi uma bênção, isso é uma bênção muito grande, muito grande, de cura, coisas assim, são várias, extraordinárias, coisas assim, coisas grandes, e nós somos gratos a Deus por isso. Eu acho que isso é uma grande bênção, poder comprar a sua casa, ter onde morar, não pagar um aluguel, isso é uma bênção muito grande. E aqueles que não compraram, nós estamos orando a Deus. Amém. E eu tenho o privilégio também de ter os pastores vivos, né? Eu tenho o pastor Jeremias, né, que está vivo, tenho o pastor Amaro, que está vivo, tenho o pastor José da Silva, entendeu? Então, e eu tenho outros pastores, nós temos o pastor Ataíde no Jaraguá, o pastor Ataíde dirigiu vários trabalhos, nós temos o pastor José Dias, nós temos o pastor Osório, que foi co-pastor durante muitos anos no Jaraguá, está lá até hoje.
muito ativo, os pastores no Jaraguá são ativos. Nós temos o pastor Josué, que está no Jaraguá até hoje também. Nós temos o irmão Almir. O irmão Almir tem 60 anos que ele está no Jaraguá. O irmão Almir tem 60 anos. 60. Ele me deu muitas informações que eu trouxe aqui hoje. Foi o irmão Almir que me passou. Inclusive o sogro dele, me parece que o sogro dele é um desses irmãos, não chegou a ser dirigente efetivo do trabalho empossado, mas foi quem ajudou também muito no trabalho, o sogro dele. Então você vê que... É um trabalho de família mesmo, É né? consolidado. E vai consolidado. passando legado, isso, né? Isso. Tem gente que passa nas igrejas, reclama das famílias, porque tem família A, que tem família B, que tem família que briga, que eles querem cargo. Lá no Jaraguá não tem esse problema. É bênção. Lá eles trabalham, produzem, glorificam a Deus. Isso é uma honra muito grande para mim, um privilégio muito grande. Amém. Muito bem, meus irmãos. Está aí, então, um breve, né, uma pequena parcela da história da Regional do Jaraguá. Já estamos chegando ao final dessa programação, mas queremos aqui lançar um desafio ao pastor Sartini, fazendo um desafio aqui, louvar a Deus comigo. Vamos louvar a Deus, lá, pastor? com o senhor sim, com o senhor sim, eu faço a segunda voz. Desde já agradecer a Deus Aquela por que não essa aparece. oportunidade, agradecer ao senhor, né, por ter atendido a esse convite, ao Misael e todos os músicos aqui da Regional, né, muito obrigado pela participação nessa programação. E encerrar, então, louvando a Deus, juntamente com você que está em casa, aquele hino que fala na oração, que é o nome certo é Falar com Deus. Vamos encerrar essa programação. Minha Igreja, que saudade! Tivemos aqui, então, a participação da Regional do Jaraguá. Vamos louvar a Deus, vamos falar com Ele na oração.
Glória a Deus. Até a próxima sexta-feira na programação Minha Igreja. Que saudade. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.